Nível 1. O calouro. Você se muda para o dormitório numa tarde de agosto. Seus pais ajudam a carregar as caixas por 3 lances de escada. Sua mãe arruma sua cama. Seu pai aperta sua mão e diz para você estudar bastante. Eles vão embora e você fica sozinho pela primeira vez na vida. Você não conhece ninguém. Você não sabe onde fica nada. Você janta sozinho no refeitório, olhando para o celular, fingindo que está mandando mensagens para alguém. A primeira semana é a orientação. Milhares de calouros andando pelo campus, com cordões e horários que não conseguem ler. Você vai a uma feira de atividades. Há 300 mesas no pátio. Esportes universitários, governo estudantil, organizações culturais, sociedades acadêmicas, e depois há uma fileira de mesas com letras gregas. Rapazes de polos combinando atrás de faixas com palavras como fraternidade, liderança, serviço, tradição. Você não sabe bem o que é uma fraternidade. Você viu os filmes. Você ouviu os estereótipos. Você supõe que é só festas e trotes e caras que atingiram o auge no ensino médio. Você passa reto, mas então nota algo. Os caras das fraternidades parecem conhecer todo mundo. Eles atravessam o campus e as pessoas gritam seus nomes. Eles se sentam juntos no refeitório em grupos de 15. Eles têm planos numa terça à noite. Você não tem. Você está sentado no seu quarto assistindo vídeos no celular. Eles têm um lugar para ir. Pessoas esperando por eles lá. Você tem um colega de quarto que vai dormir às 9 e um grupo do chat da orientação que já está morrendo. Você não está exatamente sozinho, mas também não está conectado a nada. Você está à deriva. Um colega da sua aula de química menciona o Rush. Ele diz: é só uma semana de comida de graça e de conhecer gente. Sem compromisso. Você pode dar uma olhada e ir embora se não for para você. Você pensa por 3 dias. Você manda mensagem para um primo mais velho que estava em uma fraternidade. Ele diz que foi a melhor coisa que ele já fez na faculdade. Ele não elabora. Ele só diz: vai. Então você vai. Nível 2. O candidato. Você aparece numa terça à noite de setembro usando uma camisa que trocou 3 vezes antes de sair do dormitório. Você está parado no gramado da frente de uma casa que cheira a cerveja velha e colônia, tentando parecer que pertence àquele lugar. Há 40 outros caras exatamente como você. A mesma energia nervosa, a mesma confiança forçada, o mesmo tênis novinho em folha. Você entra pela porta da frente e alguém te entrega um crachá e uma lata morna de algo barato. Um júnior de boné virado para trás aperta sua mão e pergunta de onde você é e qual é a sua área. Ele não se importa com suas respostas. Ele está te avaliando. Esse cara consegue manter uma conversa? Ele é estranho demais? Ele parece o tipo de pessoa que se encaixaria aqui ou ficaria no canto das festas deixando todo mundo desconfortável? Você faz conversa fiada por 2 horas. Você ri de piadas que não têm graça. Você finge estar interessado em histórias sobre noitadas e campeonatos de esportes universitários e aquela festa formal em Nashville que aparentemente mudou a vida de todo mundo. Você está performando e todos na sala sabem disso. Os irmãos também estão performando. Eles estão mostrando a você a melhor versão da casa, os móveis bonitos, as fotos compostas na parede, a vitrine de troféus. Eles não te mostram o porão. Eles não te falam sobre as multas, ou as brigas, ou o irmão que foi preso no semestre passado. Eles te mostram o sonho. O seu trabalho é comprá-lo. O rush dura uma semana. 5 noites de eventos. Um churrasco, uma noite de esportes, uma noite de cassino com fichas de plástico e uma mesa de pôquer alugada. Uma noite mais séria onde eles realmente tentam te conhecer e a música está mais baixa e as conversas duram mais. E então a noite final, onde a sala fica menor e alguém te chama de lado e te faz perguntas de verdade. O que você quer da faculdade? O que fraternidade significa para você? Você aguenta a pressão? Você ainda não sabe, mas eles já decidiram. Eles decidiram no 2º dia. O resto é teatro. Uma semana depois, você encontra um cartão de proposta deslizado por baixo da porta do seu dormitório. Um pequeno envelope com as letras da fraternidade nele. Você abre e seu coração bate mais rápido do que deveria por um pedaço de cartão. Você assina. Você entrou.
Você não tem ideia com o que acabou de concordar. Nível 3. O novato. É aqui que começa. O cartão de proposta foi o aperto de mão. O período de noviciado é o preço. Dura 8 semanas, às vezes 10, às vezes mais, dependendo de quão sádico está se sentindo o educador de novatos e de quão rápido a sua turma aprende. Você recebe um alfinete de novato, uma pequena coisa de metal que você deve usar o tempo todo. Na sua camisa quando está em aula, na sua jaqueta quando está andando pelo campus. Se um irmão te ver sem ele, há consequências. Você ainda não sabe quais são as consequências. Vai descobrir. Você é designado a uma turma de novatos. 20 caras que assinaram cartões de proposta, assim como você. Você agora está ligado a essas pessoas, goste ou não. Alguns deles vão se tornar seus amigos mais próximos. Alguns você mal suporta, não importa. Vocês são uma unidade agora. Se um de vocês errar, todos pagam. Se um de vocês se atrasar, todos se atrasam. Se um de vocês desistir, todos carregam o peso dessa falha. Você memoriza tudo. A data de fundação, os nomes dos fundadores, todos eles, primeiro, do meio e último, o alfabeto grego de frente para trás, a história do capítulo, o credo, o lema, a declaração de valores, a missão. Você os recita sob comando às 2 da manhã, quando um irmão liga para o seu celular e manda você estar na casa em 15 minutos. Você aparece com metade do sono. Você fica em fila. Você responde perguntas. Você erra. Você faz flexões. Você acerta. Você faz flexões do mesmo jeito. Você limpa a casa toda semana. Não uma passada rápida de aspirador. Uma limpeza profunda. Banheiros que fariam uma equipe de materiais perigosos ficar nervosa. Cozinhas com manchas de gordura que estão lá desde o governo Clinton. Pisos gruduentos com memórias de 100 festas. Você esfrega tudo de joelhos enquanto os irmãos passam sem olhar para você. Você é invisível e essencial ao mesmo tempo. O período de noviciado foi projetado para te destruir e reconstruir. É o que eles dizem, de qualquer forma. Algumas noites parece apenas a primeira parte. Você está privado de sono. Você está estressado com suas notas, porque a fraternidade exige uma média mínima, e você não abriu um livro em 3 semanas. Você está emocionalmente cru de ser gritado por jovens de 21 anos, que não têm nenhuma autoridade real sobre você, exceto a autoridade que você lhes deu quando assinou aquele cartão. Alguns caras desistem. Eles devolvem seus alfinetes de novatos e vão embora. Ninguém os culpa em voz alta, mas todos se lembram. Os caras que ficam não são necessariamente mais fortes ou mais comprometidos. Eles são apenas mais teimosos. Eles decidiram que o que quer que esteja do outro lado disso vale o custo. Eles ainda não viram o outro lado. Estão operando com base na fé. A última semana é a semana do inferno. Você não dorme. Você não come muito. Você faz coisas das quais nunca vai falar com ninguém fora da fraternidade. Não porque sejam necessariamente terríveis, mas porque são suas. Elas pertencem à fraternidade. Elas são o preço de entrada e o vínculo que une sua turma de novatos pelo resto de suas vidas. Quando tudo termina, quando você conseguiu passar, eles te enfileiram pela última vez. Os irmãos que passaram semanas te desgastando agora estão na sua frente, com rostos diferentes, mais suaves, orgulhosos. Eles apertam sua mão. Eles te dão um alfinete, o de verdade. Eles te chamam de irmão pela primeira vez e querem dizer isso. Você sente algo. Alívio, principalmente, mas também algo mais profundo. Você mereceu isso. O que quer que seja isso, você mereceu. Você pertence a algum lugar. Nível 4, o irmão ativo. Você foi iniciado. Você tem as letras. Você tem o alfinete. Você tem o aperto de mão secreto e as palavras rituais e o conhecimento que te conecta a todo homem que já usou essas letras ao longo de décadas. Você se sente invencível por cerca de 2 semanas. Então a realidade bate. Ser irmão significa aparecer. Reuniões do capítulo toda, domingo à noite, obrigatórias. Você se senta numa sala com 80 caras e ouve relatórios de oficiais sobre finanças e eventos de filantropia.
E a próxima festa mista com a sororidade da outra rua. Metade da sala está no celular. O presidente bate um martelo que ninguém leva a sério. Alguém propõe uma moção para aumentar o orçamento social. Outra pessoa argumenta contra. Há uma votação. O orçamento social aumenta. Sempre aumenta. Você paga mensalidades. Essa é a parte que ninguém te conta durante o rush. As mensalidades podem variar de $2.000 a $5.000 por semestre, dependendo do capítulo. Isso cobre a hipoteca da casa, seguro, taxas nacionais, eventos sociais e uma centena de outros itens que você nunca lê. Você só faz o Pix para o tesoureiro e torce para que esteja indo para algum lugar útil. Se você não pagar, você é multado. Se não pagar as multas, você é suspenso. Se for suspenso, não pode participar de eventos, não pode votar, não pode usar as letras. Você é irmão só no nome. O dinheiro é o motor que mantém tudo funcionando. E ninguém gosta de falar sobre isso. Você vai a festas. Essa é a parte sobre a qual todo mundo fala. Quinta à noite, sexta à noite, sábado à noite. A casa se transforma. Caixas de som em cada cômodo. Luzes espalhadas pelo teto. Um DJ ou uma playlist e 200 pessoas amontoadas num espaço construído para 50. Você conhece todo mundo, ou pelo menos reconhece todo mundo. Você fica no mesmo canto com os mesmos caras segurando as mesmas bebidas, contando as mesmas histórias com pequenas variações. Parece liberdade. Parece que os melhores anos da sua vida estão acontecendo em tempo real. E por um tempo, são. Mas a fraternidade não é só festas. É a ligação das 3 da manhã de um irmão que está reprovando em tudo e não sabe o que fazer. É levar alguém ao hospital quando bebeu demais e ficar na sala de espera até saber que está bem. É sentar com um cara na varanda dos fundos enquanto ele te conta que os pais estão se divorciando e ele não sabe como lidar com isso. É comparecer a eventos de filantropia nas manhãs de sábado quando você está de ressaca e exausto porque o capítulo se comprometeu a arrecadar dinheiro para uma causa e seu nome está na lista. É estudar para provas com caras que são mais inteligentes do que você em matérias que você nunca vai entender e fingir que está acompanhando. É responsabilizar um irmão quando ele está tomando decisões ruins e saber que ele pode te odiar por isso. A fraternidade é inconveniente. Ela custa tempo e dinheiro e sono, e às vezes sua média, mas também te dá algo que você não sabia que precisava. Um lugar, um papel, um grupo de pessoas que atenderão o telefone às 3 da manhã, sem fazer perguntas. Nível 5. O coordenador de comitê. Você foi ativo por um ano e alguém te nomeia para um cargo. Não um cargo de diretoria. Um coordenador de comitê. Coordenador de rush. Coordenador social. Coordenador de filantropia. Coordenador de gestão de riscos. Algo com um título e uma responsabilidade e absolutamente nenhuma compensação. Você diz sim, porque parece bom e porque quer ser importante. Se você for coordenador de rush, o futuro inteiro do capítulo está sobre seus ombros. Você planeja os eventos. Você treina os irmãos sobre como falar com os candidatos. Você gerencia o orçamento. Você faz planilhas rastreando cada potencial novo membro, com código de cores por nível de interesse e quais irmãos já falaram com eles e se seriam um bom encaixe. Você discute com a diretoria sobre quem recebe uma proposta e quem não recebe. Você luta por caras em que acredita e vê outros serem descartados por razões que parecem arbitrárias. O Rush é um concurso de popularidade disfarçado de processo de seleção. E todo mundo sabe disso, mas ninguém diz em voz alta. Você aprende que administrar uma organização é 90% logística e 10% glória, e ninguém te conta isso antes. Se você for coordenador social, você reserva os locais e os DJs e os ônibus e o catering para os eventos formais. Você lida com reclamações de barulho de vizinhos que estão ligando para a polícia para esta casa desde antes de você nascer. Você lida com o escritório de vida grega da universidade te chamando para reuniões sobre relatórios de incidentes. Você cobra dinheiro de irmãos que juraram que pagariam pelo formal e depois sumiram. Você planeja a melhor noite do semestre
e então passa o evento inteiro apagando incêndios em vez de curtir. Qualquer que seja o seu papel, você aprende algo que a maioria das pessoas não aprende até os 30 anos. Gerenciar pessoas é a coisa mais difícil do mundo, especialmente quando essas pessoas têm entre 19 e 22 anos e não querem ser gerenciadas. Você não pode demitir ninguém. Você não pode cortar o salário deles. Tudo que você tem é persuasão e culpa e a vaga ameaça de multas que ninguém quer aplicar. Você aprende a liderar sem autoridade. Essa é a verdadeira educação. Nível 6. O oficial da diretoria. Isso é de verdade. Presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, os cargos eleitos que realmente administram o capítulo. Você faz campanha para isso. Você faz um discurso na frente de toda a fraternidade, explicando por que merece o cargo. Você aperta mãos. Você faz promessas. Você vence por 12 votos. E, de repente, você é responsável por tudo. Se você for presidente, você é o rosto do capítulo. Você se reúne com a administração da universidade. Você se reúne com a organização nacional. Você se reúne com ex-alunos que assinam cheques e esperam resultados. Você media disputas entre irmãos que não se falam há semanas por algo que começou numa festa. Você impõe padrões. Você multa pessoas por faltar a eventos e depois lida com a reação. Você toma decisões impopulares porque alguém tem que tomar. Você suspende um irmão por violar o código de conduta e metade da casa te odeia por isso e a outra metade te respeita. E você fica acordado se perguntando se tomou a decisão certa. Você tem 21 anos e está gerenciando uma organização com 80 membros e um orçamento de 6 dígitos e responsabilidade legal e uma reputação que pode ser destruída por uma manchete ruim. Ninguém te preparou para isso. Se você for tesoureiro, você gerencia um orçamento que pode ultrapassar $200.000 por ano. Você tem 20 anos e está cuidando das finanças de uma pequena empresa. Você corre atrás de irmãos que estão atrasados nas mensalidades. Você negocia com fornecedores. Você apresenta relatórios financeiros a conselhos de ex-alunos que escrutinizam cada centavo. Você aprende mais sobre contabilidade e cobrança e gestão de fluxo de caixa do que qualquer aula de negócios poderia te ensinar. Você também aprende que dinheiro é a maneira mais rápida de transformar amigos em estranhos. A diretoria se reúne semanalmente, às vezes mais durante períodos de crise. E há sempre períodos de crise. Um irmão é preso. Um cano estoura na casa. A universidade ameaça colocar o capítulo em probatória. A organização nacional envia uma carta sobre questões de conformidade. Um ex-aluno doador retira o financiamento porque não gostou de algo que viu nas redes sociais. Você lida com tudo isso. Você lida com isso enquanto também é estudante em período integral. Você lida com isso enquanto seus amigos que não estão na vida grega estão estudando no exterior e vivendo vidas que parecem impossivelmente simples. Você envelhece 5 anos em um. Você se forma nesse papel entendendo algo fundamental sobre liderança. Não se trata de estar no comando. Trata-se de ser responsável quando tudo dá errado e ninguém quer ser responsável. Nível 7. O orientador do capítulo. Você se formou. Você tem um diploma, e um emprego e um apartamento que não cheira a casa de fraternidade, mas você não consegue largar. Ou talvez o capítulo não consiga te largar. Eles pedem para você ser o orientador do capítulo, o intermediário com os ex-alunos, o adulto na sala. Você aparece nas reuniões do capítulo uma vez por mês. Você se senta no fundo e vê jovens de 20 anos discutindo sobre as mesmas coisas que você discutia quando estava nos assentos deles. Você dá conselhos que eles geralmente ignoram. Você escreve e-mails para a Organização Nacional em nome do capítulo. Você coassina contratos de aluguel. Você revisa orçamentos. Você recebe ligações à meia-noite quando algo deu muito errado e o presidente atual não sabe mais para quem ligar. Você atende sempre porque se lembra do que era ter 21 anos e estar por cima de sua cabeça, sem ninguém para recorrer. Você vê o ciclo de fora agora. Novos iniciados chegam com olhos arregalados e ansiosos. Eles se tornam irmãos. Eles se tornam líderes. Eles se formam e vão embora, e novos iniciados tomam o lugar deles. A casa muda,
Mas os padrões permanecem os mesmos. As mesmas discussões sobre mensalidades. O mesmo drama sobre o rush. A mesma crise das 3 da manhã. Você percebe que a fraternidade não são as pessoas, é o sistema. As pessoas giram a cada 4 anos. O sistema perdura. Nível 8. O patriarca legado. Você tem 60 anos. Você está fora da faculdade há quase 40 anos. A fraternidade é uma memória distante para a maioria dos seus colegas. Eles seguiram em frente. Eles perderam contato com os caras com quem juraram ser amigos para sempre. Mas não você. Seu filho se iniciou no mesmo capítulo. Seu neto acabou de receber seu cartão de proposta. 3 gerações das mesmas letras, da mesma casa, dos mesmos rituais passados como uma herança que não aparece em nenhum testamento. Você vai ao encontro de ex-alunos todo ano. Você percorre a casa e ela é completamente diferente. Móveis novos, fotos novas nas paredes, rostos novos, mas a estrutura é a mesma. A escada onde você ficou sentado com seus colegas de iniciação após a cerimônia. O quintal onde você teve o seu primeiro formal. A sala do capítulo onde você foi iniciado numa noite que você nunca vai esquecer. Você vê os irmãos atuais e eles parecem crianças para você. Eles não têm ideia do que está por vir. As carreiras e os compromissos. Os casamentos e os divórcios. Os fracassos que parecem que vão te matar e não matam. Os velórios de irmãos que morreram cedo demais. A forma como a vida testa tudo o que você pensava saber aos 19 anos e considera a maior parte insuficiente. Eles acham que a fraternidade é sobre as festas e as letras e o status social. Você sabe que é sobre outra coisa. Algo que você não poderia ter entendido quando estava parado onde eles estão. É sobre aprender a aparecer para as pessoas, mesmo quando é inconveniente. É sobre aprender a liderar quando ninguém te nomeou. É sobre aprender a falhar na frente de pessoas que não vão te deixar falhar sozinho. É sobre ter alguém para ligar 40 anos depois que ainda atende o telefone. Você escreve um cheque para o fundo de bolsas todo ano. Você não precisa da dedução fiscal. Você faz isso porque algum jovem naquela casa agora está lutando para pagar a mensalidade. E uma bolsa pode ser a diferença entre ficar e desistir. Você faz isso porque alguém fez isso por você 40 anos atrás e você nunca esqueceu. Você nem soube o nome dele. Nível 9, o fantasma fundador. Você não está vivo para ver isso, mas não importa. Você existe no ritual. Seu nome é pronunciado numa sala iluminada por velas todo semestre, quando novos membros são iniciados. Suas palavras, escritas há 50, 100 ou 150 anos, são recitadas por jovens de 19 anos que nunca viram o seu rosto, mas que usam as suas letras no peito e carregam o seu credo nas carteiras. Você foi um estudante universitário uma vez. Você teve uma ideia. Talvez você estivesse sozinho. Talvez você fosse ambicioso. Talvez você simplesmente quisesse um grupo de homens que se responsabilizassem mutuamente e se incentivassem a ser melhores. Você escreveu um credo num pedaço de papel, num dormitório, que há muito foi demolido. Você apertou a mão de alguns amigos numa sala iluminada por velas. Você fez promessas uns aos outros que cumpriu com tudo que tinha. Você começou algo naquela noite. Você ainda não tinha um nome para isso. Você só sabia que importava. Você não tinha como saber o que isso se tornaria. Os centenas de capítulos espalhados por cada estado. Os centenas de milhares de membros abrangendo gerações. As casas, e as tradições, e os escândalos, e as reformas. As vidas transformadas e as vidas perdidas. As amizades que duraram décadas e as que não sobreviveram ao segundo ano. Os erros cometidos e repetidos e esperançosamente aprendidos. Você só queria pertencer a algo. Você queria construir algo que te sobrevivesse. E sobreviveu. Sobreviveu a você por gerações. Seu nome está numa placa num prédio que você nunca viu. Numa cidade que você nunca visitou. Seu credo é memorizado por jovens que vão carregá-lo adiante em vidas que você não poderia ter imaginado. Suas palavras te sobreviveram. Isso é mais do que a maioria das pessoas consegue. Em algum lugar agora,
Um calouro está sentado sozinho no refeitório durante sua primeira semana de faculdade. Ele não conhece ninguém. Ele não sabe onde se encaixa. Ele está passando por um panfleto da semana de Rush e pensando em ignorá-lo. Ele quase ignora, mas algo o faz ir. Talvez seja a solidão. Talvez seja a curiosidade. Talvez seja a mesma coisa que fez um grupo de jovens acender uma vela numa sala há 150 anos e prometer cuidar uns dos outros. Ele aparece numa terça-noite de setembro, usando uma camisa que trocou 3 vezes. Ele está segurando uma bebida morna e tentando parecer que pertence àquele lugar. Ele não tem ideia no que está se metendo. A fraternidade, o custo, o peso dela, a forma como ela te molda em alguém que você não planejava se tornar. Ele vai descobrir, eles sempre descobrem, o ciclo continua.